Defender a isenção de IPTU para essa região onde está a Cracolândia aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes vai começar a instalação de 20 mil câmeras de reconhecimento facial na cidade a partir de segunda-feira. A gente volta a falar ao vivo com a Beatriz Manfredini, que está acompanhando também esse desdobramento e volta ao vivo para trazer mais informações para a gente. Bia, em quais locais isso deve acontecer? Olha, Lívia, essas câmeras de um programa chamado Smart Sampa, elas devem ser instaladas em toda a cidade de São Paulo. No total, são 20 mil câmeras, mas o foco principal da prefeitura é colocar câmeras para funcionar no centro da capital paulista, justamente nas regiões em que a Cracolândia passa, né? Como a gente ouviu agora na reportagem da Letícia, na Rua dos Gusmões, também na Santa Efigênia, Rua Vitória, Avenida Rio Branco. Há algum tempo já a prefeitura tenta aprovar a instalação dessas câmeras que têm reconhecimento facial e agora, depois de muitas indas e vindas com o Tribunal de Contas aqui do município para aprovar essa instalação, isso vai começar a acontecer dentro dos próximos 60 dias. Na segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assina o contrato da Smart Sampa e aí as primeiras 200 câmeras serão instaladas, então, dentro desses primeiros 2 meses. E aí a prefeitura vai priorizar essas 200 câmeras iniciais no centro de São Paulo e depois isso vai se expandindo para toda a capital até chegar a 20 mil câmeras. O objetivo justamente é identificar principalmente pessoas ligadas ao tráfico de drogas, aí falando da região bem central de São Paulo, falando da Cracolândia. Ainda no tema de Cracolândia e também de moradores de rua, ontem o prefeito Ricardo Nunes falou um pouco sobre a audiência que teve com outros prefeitos e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente trouxe essa informação antecipada aqui no Jornal da Manhã durante essa semana e eles foram discutir aquela determinação de Alexandre de Moraes de que não se poderia mais retirar barracas das ruas nas capitais e de que os municípios tinham 120 dias para apresentar soluções para o problema dos moradores de rua nas cidades. Ontem, o prefeito Ricardo Nunes falou um pouco sobre essa audiência, disse que foi boa, que abriu-se um diálogo com Alexandre de Moraes e voltou a pedir ajuda do governo federal para resolver a situação da população de rua. A gente tem um trecho, vamos ouvir. Trouxe uma luz para esse assunto, que é a questão das responsabilidades. O governo federal precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar só no discurso. É muito fácil fazer discurso, é muito fácil escrever papel. O importante é agir lá na ponta, o importante é lá na ponta a gente poder atender as pessoas em situação de rua. Lembrando que a minha apuração mais recente é de que o governo e a Prefeitura de São Paulo desistiram de mudar a Cracolândia de lugar, como foi falado pelo governador Tarcísio de Freitas há algumas semanas. O comitê, que faz a gestão da Cracolândia, formado por Estado e município, não pensa mais nessa possibilidade e agora está fazendo um levantamento de imóveis na região em que a Cracolândia está instalada para verificar se é possível construir ali, ver o que está sendo usado, o que não, construir equipamentos de assistência, como médica e psicológica, para a região. Isso para os dependentes químicos, para a população de rua. O prefeito Ricardo Nunes, então, pediu ajuda do governo federal, diz que espera contribuição nesse sentido e que pretende trabalhar no acolhimento dessas pessoas que não quer deixá-las na rua, o que ele considera deixar as barracas nas ruas como uma situação com falta de dignidade. Lívia. Bia, vou quebrar o nosso protocolo e o roteiro aqui que estava previsto, só para fazer uma pergunta ainda sobre o prefeito, porque você acompanha muito atentamente a caminhada aqui da administração em São Paulo, a prefeitura e também o governo do estado. E a gente sabe que o prefeito está em uma caminhada em contagem regressiva para as eleições municipais. Nós estamos vendo obras na capital paulista, o prefeito se colocando como protagonista de uma série de discussões. Mas a gente sabe também, e você tem mostrado para nós aqui, o vai e vem no que diz respeito à história da Cracolândia. Qual que é a análise dos aliados políticos do prefeito sobre o envolvimento dele em um tema tão sensível às vésperas da eleição? Porque a Cracolândia não é um tema novo, vamos colocar dessa maneira. É um tema recorrente. E é sempre um tema espinhoso para os políticos aqui na capital, né?
Aros, há uma avaliação de pessoas próximas ao prefeito de São Paulo de que esse é um tema muito sensível e que pode ajudá-lo ou não na eleição do ano que vem, em 2024, né? O prefeito vem falando muito sobre Cracolândia, vem demonstrando atenção e interesse nesse assunto, justamente porque pessoas próximas a eles veem que uma resolução, uma melhora da percepção da população aqui de São Paulo sobre esse problema pode ser algo que ajude a definir a eleição do ano que vem. Esses aliados, eles avaliam que Guilherme Boulos, do PSOL, que será o principal rival de Ricardo Nunes em 2024, Guilherme Boulos, ele vem com força. Essa é a avaliação desses aliados. Por quê? Porque no ano passado, na eleição presidencial em 2022, Lula e Fernando Haddad venceram a votação na capital paulista. Então, os aliados observam que Guilherme Boulos vem com uma força, que a esquerda vem com uma força na cidade de São Paulo e que Nunes pode ajudar a resolver esse problema se ele melhorar a percepção da população sobre a Cracolândia. Até por isso, a prefeitura investiu muito na limpeza de praças, como a Praça da Sé, a Praça Princesa Isabel, que foram cercadas ali, colocaram policiamento, colocaram grades ali para que aquelas pessoas não fiquem aglomeradas, pessoas em situação de rua e dependentes químicos nessas praças. Então, é uma tentativa de melhorar a percepção e o prefeito vai continuar investindo nisso, principalmente aliado com Tarcísio de Freitas, também de olho na eleição. O apoio de Tarcísio, governador de São Paulo, é muito importante para o prefeito, por isso eles tentam caminhar alinhados sobre esse assunto, Aros. E aproveitando que a gente se debruçou um pouquinho mais sobre essas questões tão latentes aqui em São Paulo, eu convido você que está nos acompanhando a continuar conosco nesta segunda-feira, porque entrevistaremos ao vivo o prefeito Ricardo Nunes sobre essa questão da Cracolândia e outros temas importantes aqui para a capital. Podemos dizer quase que às vésperas das eleições municipais. A gente segue em